Chegando aqui, sexto ano, tudo bom com vocês? Que segunda-feira massa, né? Solzão, né? Já começando o inverno aí a se dissipar, a temperatura ficando mais estável, né? Então, bem ideal para a gente tratar de sustentabilidade. Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, e o tema da aula de hoje são as questões ambientais globais. Antes disso, vocês já sabem, né? Eu estou aqui com o Midian, que está fazendo a interpretação da nossa aula para as Libras, tornando-a bem mais acessível, né? A educação democrática aqui do Educa Recife. E lá no chat ali, para conversar com vocês instantaneamente, o menino, o rapaz, o homem do rostinho lindo, Gilson Soares. Doutor, bom dia. Isso, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já deixei aqui meu bom dia no chat. Sabino já respondeu. Bom dia, Sabino. E é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. Oi. Ah, tá. Então, vamos embora, Gilson. Então, o que acontece? A gente vai, daqui a pouco o Gilson chega dando as suas considerações pra gente, tá? Então, começando a nossa aula, questões ambientais. Quais são essas questões? Quais são elas? Né? Quais são? Então, a gente, se vocês se lembram, a gente já tratou aqui, né, da atmosfera, da hidrosfera, e nesse processo nós tratamos de algumas questões globais. Não todas, mas deu para falar ali sobre a principal delas, tá? Que é justamente as mudanças climáticas, beleza? Então, uma das questões globais a gente já tratou. Então, por isso, né, a gente vai começar relembrando, né, e trazendo outras questões, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem que vai chegar na tela para vocês, tá? Nós temos uma floresta aqui em chamas, né, sendo incendiada. Então, é uma floresta queimando, né, e essa floresta aí, né, a floresta das coníferas, para queimar demora, né, mas incêndios no Alasca acontecendo, né, tem incêndios acontecendo no Alasca, que é uma região aí de tundra e de coníferas. Então, nós temos também, né, aí no meio da tela, o esgoto, né, ou seja, a água utilizada que é despejada nos rios sem tratamento, tá? E aí abaixo, né, relacionado a isso, nós temos os resíduos sólidos, né, normalmente está integrado isso aí, né, apesar dos resíduos sólidos chegarem por outras vias também. Nós temos ali a poluição dos oceanos, né, tem a baleia ali querendo fugir do produto químico que está caindo ali. Nós temos a perda da biodiversidade, nós temos o aquecimento global, né, ou seja, as mudanças climáticas, né, e temos ali o produto radioativo, né, o lixo radioativo, que quando vaza é um problema muito sério, né, quando tem acidente com o lixo nuclear, tá, pessoal? E também com óleo e por aí vai, né, todos esses produtos que são bastante densos, tá? E altamente poluentes. Então, minha gente, já deu para dar uma relembrada aqui, né, nessas questões, né, justamente nessa dialética aí, né? A gente precisa utilizar, a gente precisa consumir recursos naturais. Esse consumo gera rejeitos, né? Vai gerar lixo, vai gerar algo daquilo ali. E aí o que é que a gente faz com isso, né? Então, esse debate que a gente vem trabalhando é um debate complexo, por isso que a gente olha ele por vários ângulos na nossa disciplina de sustentabilidade. Belezinha? Então, ó, para lembrar direitinho, eu trouxe aqui uma questão para a gente começar relembrando lá o que a gente falou no começo do ano. Então, chega na tela aí para a gente ler, né? Ó, o aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma consequência desse grave aumento da temperatura do planeta. Então, para a gente analisar devagarinho, eu vou colocar uma alternativa de cada vez, professor Gilson. A primeira, você pode ler aí para a gente? Derretimento das calotas polares. Pronto, a letra A é essa. A letra B? Aumento da ocorrência de terremotos. A letra C? Mudanças nos regimes de chuvas. A D?
Aumento dos níveis dos oceanos. E a E? Eita, aumento da ocorrência de Supura- furacões. Aumento a ocorrência de furacões. Então nós temos 5 alternativas aí, né? E aí, veja, para responder essas questões, o sexto ano está chegando agora no ensino fundamental, né? Tá começando, talvez, a responder questão de alternativa. Então a gente vai analisando, né? Então 3 dessas questões falando de aumento, né, professor? Isso. A gente já vai pelas palavras. Exato. Então, analisando esses aumentos aí, a gente tem o aumento da ocorrência de terremotos, o aumento dos níveis dos oceanos e o aumento da ocorrência de furacões. O professor Gilson Soares, que é o professor de geografia, né, do sexto ano, fala pra gente, Gilson, como é que os terremotos, eles ocorrem? Fala pra gente aí. Agora eu cheguei, não foi? Bom dia, pessoal. Como a gente trabalha, né, a questão dos agentes modeladores do relevo, né? Aí tem aquela questão dos agentes internos e dos agentes externos, né? Aí que vem a questão, né? Quando a gente modela o relevo, a gente está trabalhando o quê? Com os agentes externos, a ação da chuva, da água que vem, dos ventos, dos animais, toda aquela questão do intemperismo, toda aquela questão do processo erosivo, beleza. Quando a gente parte para a questão dos transformadores, que a gente parte para aqueles agentes internos do relevo, aí a gente já vem com a questão do magma que vai se movendo na parte interna do planeta, aí vem toda aquela questão... Aquela emoção que vem de dentro. Exatamente, né? Toda aquela questão das correntes convectivas mexendo ali no manto, e aí vai ali causando o quê? Causando as transformações que vem da parte interna para fora. Aí vem o quê? Ó, vulcanismo, tectonismo, toda essa questão dos movimentos das placas tectônicas, né? Que vão causando essas mudanças no relevo. Aí pode causar o quê? Ó? Falhas, professor, também aquelas famosas lá de Santo André, no movimento transcorrente lá ali, das placas. ali na Etiópia também, né? Exatamente. Aí tem aquela questão do epicentro e hipocentro, que é onde vai surgir a questão dos terremotos, né? Da onde surge esse falhamento, e aí vai dar toda aquela questão dos tremores, aí balança tudo, né? A gente aqui não passa tanto por isso não, porque, né, o Brasil está bem acomodado ali meio que no centro de uma placa, né? A gente tem só de vez em quando umas acomodações aqui em Caruaru, de vez em quando dá umas balançadazinhas, né? Mas aí vem toda essa questão dos agentes internos do relevo, beleza, pessoal? Valeu, Gilson. Olha aí, uma revisão fina, hein? Então, pessoal, vamos analisar por esse ângulo, né? O que é que acontece externamente e o que é que está acontecendo internamente. Então, derretimento das calotas polares é externo. Aumento da ocorrência de terremotos, interno. Mudança no regime de chuva, externo. Aumento dos níveis dos oceanos, externo também. E aumento da ocorrência de furacões externos. Então, veja, se a gente está perguntando sobre o aquecimento global, que tem a ver com as mudanças climáticas, as consequências vão ser no clima diretamente, né? Então, a resposta que não, né, indica uma consequência do aquecimento global, né, do aumento da temperatura no planeta, é o aumento da ocorrência de terremotos. Beleza? Então, veja, esse comecinho foi para a gente dar uma relembrada no que é o aquecimento global, né, que é esse processo que vai alterar, né, a temperatura média do planeta, ela vai passar a ser mais elevada, de forma geral. Lembra que a gente estudou, a gente vem estudando, né, aquela questão da escala, o global e o local. Então, esse aquecimento global, ele vai ocorrer em todo o sistema atmosférico da Terra, tá? E vai causar efeitos locais. Percebe? Então, ó, dessas consequências que a gente viu, tá acontecendo mais furacões, então aquele lugar ali, ó, lá no Golfo do México, um território, né, onde os furacões acontecem, tem a temporada dos furacões. Então, se começa a acontecer mais furacões ali, então, consequentemente, pode vir a impactar mais pessoas. Percebe? Então, é justamente isso, né? De como o global influencia no local. Né? O aumento do nível dos oceanos. Né? Nas previsões mais catastróficas ali, alguns bairros aqui de Recife vão ficar submersos, né? Então, nas previsões mais catastróficas. Por quê? Porque Recife é uma cidade que foi aterrado, né? Então, tem
muito território que a água vai retomar. Percebem? Então, continuando aqui com o conceito, tá? O acúmulo de altas concentrações de gases do efeito estufa, aí, outro conceitozinho que a gente precisa saber, que é o efeito estufa, né? Na atmosfera, bloqueia o calor emitido pelo Sol, né? E o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média do planeta. Vamos seguir, olha aqui. Então, já ligeiro, né? A gente vê um esquema para explicar o efeito estufa, né? O efeito estufa, lembrando a vocês, mais uma vez, é algo que é natural, minha gente. Então, não existiria vida no planeta Terra se não fosse pelo efeito estufa lá há milhões de anos atrás. Só que o que é que acontece? Os gases, eles vão aumentar com a queima do combustível fóssil, né? Que é a gasolina, o diesel, são combustíveis fósseis. Tá? O álcool não, o álcool é um combustível, apesar de misturado com a gasolina, então polui em alguma medida, mas vai ser extraído aí do milho, da cana-de-açúcar, dá para fazer álcool dos mais variados, né? Então veja, a gente vai ter a queima do combustível fóssil, né? Então a gente tem carro, né? Além de outras atividades que utilizam, como as termoelétricas. E isso vai fazer, né, a derrubada da vegetação também, né, vai diminuir aquela troca gasosa, né, oxigênio, pega gás carbônico, libera oxigênio que as plantas fazem. Então, não é só um fato. Então, são vários fatos que vão acontecer em diferentes locais que vão gerar impactos globais. Percebe? Então, no primeiro momento a gente falou do global influenciando o local, e agora a gente está falando do local influenciando o global. Então, por isso que é importante a gente perceber essa escala de relação e analisar cada caso, né? Por quê? Porque cada caso vai gerar uma consequência. Então, o aumento desse efeito estufa, né, a concentração maior de gases, vai fazer o que o efeito estufa faz melhor, que é deixar a gente quentinho aqui, né? Que nem uma estufa. Esse nome estufa é aquele lugar onde as pessoas criam plantas, por exemplo, e galinha também, né, professor Gilson? Também fica ali dentro da estufinha. Para manter, quando vai chocar o ovo também, tem uma técnica de estufa, né? Que é justamente para manter a temperatura. Então, tem algumas plantas que precisam de maior temperatura. Se no lugar onde essas plantas estão sendo cultivadas não tiver um regime adequado, então se cria uma estufa, que é justamente para mantê-las ali protegidas. Em lugar que tem geada, por exemplo, no sul, sudeste, né? Tem estufa também que é para proteger do frio, percebe? Então, esse aumento do efeito de estufa vai ser um dos causadores do aquecimento global, né, do aumento das temperaturas, das mudanças climáticas. Então, ó, só para a gente lembrar aqui, né, eu já trouxe para vocês isso, um gráfico que tem a quantidade, né, de gases aí que vão atuar no efeito estufa. Então, a gente tem o dióxido de carbono, o CO2, nessa maior fatia com 60%. Nós vamos ter o metano, tá, 15%, óxido nitroso, clorofluorcarbono e outros gases, né? Então, todos esses gases aqui, eles estão envolvidos em atividades humanas. Então, tem aí, ó, o carrinho, o fogo, a árvore, como eu falei para vocês, libera o quê? Libera o CO2, tá? O metano, professor, o CH4 aí, é bom que a galera perguntando, que danado é esse CH4, né? Que danado é esse CO2? É porque, minha gente, quando a gente está falando quimicamente de um produto, né, eles têm essa nomenclatura, né? Então, o CH4 é justamente o metano, né, que está aí liberado das atividades mineradoras, né? Ele fica acumulado ali no subsolo, e aí quando vão escavando para fazer mineração, esse metano ele vai escapar. E aí um detalhe, tem mais CO2 na atmosfera, que é justamente da queima do combustível, de queimadas e tal, mas o metano ele demora mais tempo na atmosfera, ou seja, mesmo tendo menor concentração de metano, ele vai ser mais severo, ele vai ser mais impactante, tá? Nesse processo do efeito estufa. Então, não necessariamente, né, a concentração vai determinar o efeito daquilo ali. É claro que
o CO2, por ter 60%, né, vai ser sempre o mais falado, assim, o mais citado. Então, tem aí também os ruminantes, né, como essa simpática vaca que a gente tem aí, né, esse bovino. Então, os ruminantes, eles emitem bastante metano, né, com seus 3 estômagos aí trabalhando, e a queima não, o lixo, né, a decomposição de lixo, então também pode liberar isso aí. Então, o óxido nitroso, né, esse N2O, N2O, óxido nitroso, ele é liberado por algumas bactérias, alguns seres no solo, tá? Então, vão fazendo ali o seu processo e vão liberar esse óxido nitroso, ou seja, é liberado em alguns tipos de solo, tá? E o CFC, que é o clorofluorcarbono, tá? Que é encontrado em aerosóis, né, em sprays. Então, aí nos anos 90, início dos anos 90 até os anos 2000, houveram muitas campanhas para os desodorantes, né, tudo que usa tudo que é spray, né, que está lá guardado sob pressão, para retirar esse composto, né, o clorofluorcarbono, que era muito utilizado nesse tipo de produto, em ar-condicionados, né, e aí tem aquele paradoxo, né? Se está mais quente, vai precisar de mais ar-condicionado. Se tem mais ar-condicionado, vai ter mais clorofluorcarbono, que vai deixar mais quente. Então, percebe? É um paradoxo aí. Aí chamando atenção, por exemplo, para a Copa do Catar, né? Lá no Catar, no frio faz 50 graus. Vou fazer no inverno. A Copa, minha gente, acontece normalmente em julho, era para ter acontecido já. Isso. Só que vai acontecer em novembro, porque o Catar está onde, professor Gilson? No hemisfério norte. Isso. E aí, quando está terminando a primavera, terminando o outono, começando o inverno, e aí está um pouquinho mais frio, fazendo aí gostosos 35 graus na sombra. Pois é. Né? Então, os estádios lá vão ter ar-condicionado, percebe? E aí tem que refletir, né, da utilidade de certos eventos, né, e nas geladeiras também, em câmaras frigoríficas, né, tudo que envolve esse processo de transformar ar quente em ar frio artificialmente, beleza? Mais na frente, nas aulas de geografia, a gente vai trabalhar a questão de solstícios e equinócios. Opa, aí vai vocês chegar. vão entender direitinho o que é isso aí. Foi, esse negócio que eu falei aí, lá vai ser outono, aqui vai ser o quê então? Vai ser primavera, beleza? Vamos seguir, ó. Então, protocolo de Kyoto. Então, aí a gente já está entrando nas medidas, né? Se tem esses processos todinhos, essas atividades, professor, o que é que a humanidade tem feito para tentar melhorar, né? Para tentar resolver? Então, a gente tem o protocolo de Kyoto, né? O que é um protocolo? O protocolo é justamente um combinado, né? Vamos colocar assim, uma ação combinada, que aí, no caso, vai ser dos países, mas empresas têm protocolos. A gente teve agora, né, no período mais alto da pandemia, tá? de Covid, a gente tinha protocolos para atendimento, ou seja, é um método de ação, tá? Um combinado. Então, foi elaborado esse protocolo de Kyoto, né, para propor metas para os países, né, tendo em vista, né, a necessidade de diminuir esses gases do efeito estufa, que foi esses que a gente falou aqui agora, né, para tentar aí, consequentemente, diminuir esse impacto. Então, se criou ali uma meta de emissão, analisando a quantidade de pessoas de um país, né, porque tem país muito pequeno, né, professor Gilson, que tem um parque industrial pequeno, né, e vai impactar menos do que gigantes como a China, que tem muita gente e muita indústria, além da indústria da China. Ainda ser fortemente dependente do carvão, tá? Mas tem os Estados Unidos, que tem uma população bem menor do que a da China, mas que, para manter o seu nível de vida, utiliza muito das atividades que geram, né, esses gases de estufa. A sua agricultura, uma agricultura bastante tecnológica, consequentemente, também vai ser poluente, mas aí tem outro paradoxo. Se a agricultura, as plantas vão absorver o CO2, entende? Então, é sempre bom refletir sobre isso, né? Essa relação dialética. Ó, o Acordo de Paris foi feito para substituir, né, foi uma atualização, né, um update aí no protocolo de Kyoto, tá? Que foi justamente para estabelecer metas mais rígidas para essa
essa ação dos países, tá? Então, com o objetivo de diminuir, né, de manter o aumento do planeta abaixo dos 2 graus. Aí você fala, professor, 2 graus? Será que é... Mas veja, 2 graus no planeta inteiro, minha gente. 2 graus no planeta inteiro, para um lugar aí que tem neve, que está fazendo sempre temperaturas abaixo de zero, já faz uma diferença. Muita coisa. Percebe? Para lugares que são muito secos, já faz outra diferença. Vai ter mais queimadas. Né? Então, tem muito... Cada lugar a gente tem que analisar. Veja, analisar o global e o local. Eu vou repetir sempre isso, porque é uma forma muito, muito boa, né? Um caminho muito bom para a gente entender esses processos, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então, quanto pode piorar? Olha que pessimismo. Mas não, mas quanto pode ele ter aqui? A melhor das hipóteses, né? É de ficar em 2,5, né, a 2,8 graus até 2100, viu, professor Gilson? Isso é uma projeção, tá? Aí. Com as promessas, né? Mas tem as políticas, porque a promessa e a política, né? A gente está, né, num período que deixa bem claro isso aí. Então tem o que se promete e tem o que se faz, né? Então, se for o que promete, até 2100 vai subir só 2,5 graus, entre 2 e 2,8, né? Já seguindo as atuais políticas, ou seja, se continuar agindo, tem países que adotam, tem países que não adotam, se continuar assim, vai subir entre 2,8 e 3. E se ninguém fizer nada, ignorar. Se continuar assim, vai subir até 5 graus, né? Então, se subir até 5 graus aí, pode apagar a luz e o último que sair apaga a luz, né, professor Gilson? Então, aqui, ó, um efeito, né, que é o efeito das queimadas, vai ser o último que a gente vai falar aqui, para entender como isso acontece no local, professor Gilson. Sim, ó, situação das queimadas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, tá? E aqui embaixo, ó, tem o acesso à matéria aí nesse QR Code, né, se algum colega, professor, professora, quiser trabalhar, quiser abordar essa reportagem de sala de aula, né, tem muitos dados que a gente vai abordar por alto aqui, né, é de 3/8/2022, professor, tá, então, bem próximo, atualíssima, né, quando a chuva seca e a seca vem, os problemas respiratórios, o ressecamento ocular, os diversos incômodos no período de estiagem se tornam frequentes, combinado a esse tempo seco, as queimadas pioram ainda mais e a qualidade do ar. E, ainda longe do retorno da chuva de primavera, os focos de incêndio são cada vez maiores, mais frequentes e difíceis de serem controlados. Então, é isso, minha gente. Ó, a gente tem aqui um mapa, né, e aí eu trouxe, como falou ali, do Brasil e dos Estados Unidos. Vocês abordam normalmente o Brasil em sala de aula, né? Eu trouxe aqui um detalhe, que é justamente do Alasca, né? Lembra que eu falei, né, que no Alasca está tendo incêndio, que é justamente, tem aí também o QR Code, tá? É da mesma matéria. E aí observa, minha gente, o Alasca, ele está localizado numa região polar, né? Numa região polar, ou seja, é um lugar onde a temperatura média normalmente deveria estar muito próximo de zero. Isso. Muito próximo, né? Vai ter variações ali no verão, só que esse círculo que está destacando aí, né? A imagem, ela tem o mapa dos Estados Unidos, né, para quem ainda não está familiarizado. Acima dos Estados Unidos nós temos... Volta aqui para mim, Juninho, por favor. Pronto. Aqui eu tenho obrigado. Aqui eu tenho os Estados Unidos, tá? E o Alasca, ele faz parte dos Estados Unidos. Ele é um território que não está ligado contiguamente. Por quê? Porque aqui em cima nós temos o Canadá. Ó. O famoso Canadá está aqui. Né? E aqui é o território do Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, só que está ali separado do território. Beleza? Só para vocês entenderem o contexto. Então, veja, tem ali, na legenda, nós temos... extensão da pluma de fumaça, ou seja, das queimadas nos Estados Unidos, né, da queimada no território estadunidense, que essa região aqui é uma região seca, uma região desértica, então, como em outros lugares do mundo, tem queimadas naturais. A vegetação, né, por exemplo, do Cerrado, é uma vegetação que evoluiu,
aguentando queimadas naturais. É uma região que cai muito raio, é uma região muito seca, então, beleza. Só que aí o que acontece? A região do Alasca, como eu falei para vocês, não é comum isso acontecer. Percebe? Então, é um indício muito forte que esse processo de mudanças climáticas está causando alterações em lugares que não deviam. Né? Por quê? Porque vai demorar muito mais para aquela vegetação se recuperar desse processo de queimada. Percebe? Vamos continuar aqui, ó. Ainda tem mais uma. Aqui já é... certinho, mais uma. Nossa atividade. Então, dentro disso aí, né, dentro disso que a gente trabalhou e que a gente vai ainda, né, creio que mais uma aula, continuar trabalhando essas questões, eu faço uma sugestão aí para vocês, né, em sala de aula, se quiser trazer alguma coisa, vocês trazem para a gente aí, coloca um link, sei lá, para um Pinterest, né, no YouTube que a gente acessa, não tem problema não. Bota uma foto aí que a gente acessa. Então, ó, pesquise e traga um cartaz para a sala de aula, alguma consequência do aquecimento global. Então, a gente viu várias aí, tá? Eu trouxe as queimadas, porque as queimadas, elas vão ser um efeito, assim, bem drástico, né? A gente está tendo, a gente vai continuar ainda trabalhando isso, né? Mas aí só um spoiler, a gente está tendo queimadas muito sérias em Portugal, por exemplo, na Europa, em que pessoas estão morrendo. Né? Então, veja, a gente teve aqui em Recife, né, um efeito de chuvas muito intensas num período muito curto de tempo, que também é uma referência. Então, aqueceu. Então, aqueceu só vai ter efeito de queimada? Nada disso. Então, é por isso que eles vão fazer essa pesquisa, para entender que não o aumento da temperatura, ele não causa só efeitos de calor, né? Porque se aumenta o calor, aumenta a evaporação. E se aumenta a evaporação, Gilson Soares, se despede e responde. Isso, é precipitação pluviométrica vindo junto com isso. Aí sim. A chamada chuvas. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Beijo do Rostinho Lindo. Até semana que vem, pessoal. Sexto ano, aquele abraço, boa semana, bons estudos. Valeu, Sabino e outras pessoas que estavam aí no chat. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.